Revista Espírita. Segundo ano, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Novembro de 1859. Os Convulsionários de Saint Médard. Sociedade, 15 de julho de 1859. Notícia. François Paris, famoso diácono de Paris, morto em 1727, com a idade de 37 anos, era filho mais velho de um conselheiro do parlamento, deveria, naturalmente, suceder ao seu cargo, mas queria muito abraçar o estado eclesiástico. Depois da morte de seu pai, abandonou os bens para o seu irmão. Durante algum tempo, fez catecismo na paróquia de Saint-Côme, se encarregou da conduta dos clérigos e lhes fez conferências. O cardeal de Noailles, a cuja causa estava ligado, quis nomeá-lo cura dessa paróquia, mas um obstáculo imprevisto a isso se opôs. O abade Paris se consagrou então ao retiro. Depois de haver tentado várias solidões, confinou-se numa casa do bairro Saint-Marcel, ali se entregou, sem reservas, à prece, às práticas mais rigorosas da penitência, e ao trabalho manual, fazia meias por ofício para os pobres, que considerava seus irmãos, morreu nesse asilo. O abade Paris aderirá ao apelo da bula Unigenitus, interposta pelos 4 bispos, renovara seu apelo em 1720. Assim, devia ser pintado diversamente pelos partidos opostos. Antes de fazer meias, havia produzido livros bastante medíocres. Tem-se dele explicações sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos, sobre a dos Gaiatas, uma análise sobre a Epístola aos Hebreus, que poucas pessoas leem. Seu irmão, mandando erigir-lhe um túmulo no pequeno cemitério de Saint-Médard, os pobres que o piedoso diácono havia socorrido, alguns ricos que edificara, várias mulheres que havia instruído, ali não fazer suas preces, houve curas que pareceram maravilhosas, convulsões que foram consideradas perigosas e ridículas. A corte foi, enfim, obrigada a fazer cessar esse espetáculo, ordenando o fechamento do cemitério, em 27 de janeiro de 1752. Então os mesmos entusiastas foram fazer suas convulsões nas casas particulares. O túmulo do diácono Paris foi, no espírito de muita gente, o túmulo do jansenismo, mas algumas outras pessoas aí acreditaram ver o dedo de Deus, e não foram senão mais ligadas a um partido que produzia tais maravilhas. Há diferentes práticas na vida desse diácono, das quais talvez jamais se falasse, se não se quisesse dele fazer um taumaturgo. Entre os fenômenos estranhos que os convulsionários de Saint-Médard apresentavam, citam-se a faculdade de resistir a golpes tão terríveis, que parecia que seus corpos deveriam ser esmagados. A de falar línguas ignoradas ou esquecidas por eles, um deslocamento extraordinário da inteligência, os mais ignorantes entre eles, improvisavam discursos sobre as graças, os males da Igreja, o fim do mundo, etc. A faculdade de ler no pensamento. Colocados em relação com os doentes, sentiam as dores nos mesmos lugares que aqueles que os consultavam, nada era mais frequente que ouvi-los predizer, eles mesmos, os diferentes fenômenos anormais que deveriam sobrevir no curso de suas doenças. A insensibilidade física, produzida pelo êxtase, deu lugar a cenas atrozes. A loucura chegou até a crucificar verdadeiramente infelizes vítimas, fazendo-as sofrer, em todos os seus detalhes, a paixão do Cristo, e essas vítimas, o fato é atestado pelos testemunhos mais autênticos, solicitavam as terríveis torturas designadas entre os convulsionários pelo nome de grande socorro.
A cura das doenças se operava seja pelo simples toque da pedra tumular, seja pela poeira que se encontrava ao redor, e que se tomava em certas bebidas, ou que se aplicava sobre as úlceras. Essas curas, que foram muito numerosas, são atestadas por 1000 testemunhas, e várias dessas testemunhas, homens de ciência, incrédulos no fundo, registraram o fato sem saberem a que atribuí-los. Pauline Roland. 1. Evocação do diácono Paris. Resposta: estou às ordens. 2. Qual é o vosso estado atual como espírito? Resposta: errante e feliz. 3. Tivestes outras existências corporais depois daquela que conhecemos? Resposta: não, estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. 4. Qual foi a causa dos fenômenos estranhos que se passaram entre os visitantes de vosso túmulo? Resposta: intriga e magnetismo. Nota: entre as faculdades das quais eram dotados os convulsionários, encontram-se sem dificuldade as quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos, tais são entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Não se pode, pois, duvidar que esses crisíacos não estivessem numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros, com o seu desconhecimento. Eram ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados. 5. Por qual causa toda uma população foi dotada, subitamente, dessas faculdades estranhas? Resposta: elas se comunicam muito facilmente em certos casos, e não sois bastante estranhos às faculdades dos espíritos para não compreenderem que nisso tomaram uma grande parte, por simpatia por aqueles que os provocavam. 6. E tomastes, como espírito, parte direta? Resposta: não a menor. 7. Outros espíritos nisso concorreram? Resposta: muitos. 8. De que natureza eram em geral? Resposta: pouco elevados. 9. Por que essas curas e esses fenômenos cessaram quando a autoridade a eles se opuseram, fazendo fechar o cemitério? A autoridade tinha, pois, mais força que os espíritos? Resposta: Deus quis fazer cessar a coisa, porque degenerou em abuso e em escândalo, era-lhe necessário um meio, e empregou a autoridade dos homens. 10. Uma vez que não estivestes participando nada dessas curas, por que escolheram-se antes o vosso túmulo que o de um outro? Resposta: credes que se me consultou? Escolheu-se o meu túmulo por cálculo, minhas opiniões religiosas primeiro, e o pouco de bem que procurei fazer, foram explorados.